A palavra de Deus diz que todos nós haveremos de comparecer perante o Senhor para prestarmos contas das nossas ações, do nosso comportamento e da nossa vida. A pergunta é: você está preparado para esse momento? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal Reprogramados para o Evangelho e nós temos uma palavra hoje que vai de encontro ao seu coração. Nós falaremos hoje sobre a importância de ter a certeza de que estamos perdoados. Alguns anos atrás eu ouvi a história de um homem que no período do reinado de Carlos I foi condenado por seus crimes. Ele passou algum tempo em prisão esperando o dia do julgamento. Quando chegou o dia do julgamento e da sua prestação de contas, onde ele estaria recebendo ou a sentença condenatória ou estaria sendo justificado, e é claro que por seus crimes todo mundo já sabia, inclusive ele, de que ele não estaria debaixo de favorecimento, ele seria condenado. Mas, de alguma forma, esse homem conseguiu ser acessado pelo rei Carlos I. E quando chegou o dia do julgamento, perante os juízes, aquele homem demonstrava muita calma. O júri que estava ali presenciando todo aquele acontecimento não conseguia entender porque que aquele homem estava em calmaria, tranquilo, e estava ouvindo os juízes tratar a sua causa. Quando chegou o momento em que ele receberia a sentença condenatória, ele calmamente colocou a mão em um bolso do seu casaco e tirou uma espécie de carta e entregou a um dos juízes. Quando o juiz recebeu aquela carta e leu, ali estava o perdão do rei para aquele homem, para aquele réu. Naquela carta, o rei estava dizendo que aquele homem precisava ser liberado, precisava ser solto, porque ele estava perdoado de todos os seus crimes. Quando eu vi essa história, eu me emocionei porque eu pensei no Evangelho. E no quanto o Evangelho também mostra a história de um rei chamado Jesus, que desceu à terra, que se entregou em nosso lugar e que pagou o preço pelos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, a Bíblia diz, Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, a Bíblia diz também em Romanos capítulo 3, versículo 23. E como pecadores fomos destituídos da glória de Deus e a nossa sentença era condenatória. Nós seríamos lançados naquilo que a Bíblia chama de lago de fogo. Ou, mais precisamente, como nós gostamos de se referir, em vez de usar a expressão lago de fogo, nós chamamos inferno. Essa é a prisão. Esta é a cela. Este é o lugar onde aqueles que estão condenados serão lançados, aqueles que transgrediram a lei de Deus. Mas por graça e misericórdia de Jesus, quando a sentença já ia ser estabelecida e o martelo do juiz estaria lançando a sentença, o Rei Jesus se apresentou. O Rei Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu uma carta de perdão. E ele pegou todos os nossos crimes, todos os nossos pecados, toda a nossa injustiça e cravou lá na cruz. E ali estabeleceu para nós o perdão. Agora, nós não precisamos ter medo de Deus como nosso juiz condenador, mas podemos ter a certeza de que Ele é o nosso Rei justificador. Por isso é que em Romanos, capítulo de número 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você já está em Cristo, você não precisa mais ter medo do julgamento final. Não precisa mais ter medo do dia em que vamos comparecer perante Deus para prestar conta dos nossos atos. Sabe por quê? Porque nós já temos uma carta que nos garantiu o perdão. Compareceremos diante de Deus não para ser condenado, mas para receber uma boa recompensa pelo seu perdão e por viver uma vida fiel a Deus, obedecendo a Cristo depois que fomos perdoados. Então, a semelhança daquele homem, se você já está em Cristo, porque este é o segredo, está em Cristo. Quem está em Cristo não está debaixo de condenação, mas está debaixo de perdão. Lá na cruz do Calvário, ele abriu os braços na cruz e liberou a palavra tetelestai, que significa a dívida está paga, está consumado.
E agora nós podemos desfrutar do perdão de Deus, sabendo que nenhum dos nossos pecados pesa sobre nós. Não é porque somos merecedores, não é porque somos bonzinhos, mas é porque a graça de Deus nos alcançou. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa aí o seu like, o seu comentário e juntos vamos compartilhar a mensagem do Evangelho. Em Cristo você tem